Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses. Hoje nós daremos continuidade à exposição, todavia, hoje ainda me deterei um pouco numa introdução do livro. Mas leremos o verso 1 e o verso 2 do capítulo 1 de Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, Deus de toda graça e Deus de toda misericórdia, neste momento em que abrimos a Tua Palavra para considerar nela, suplicamos que o Senhor, em sua bondade, venha falar aos nossos corações, edificando-nos uma fé genuína e verdadeira. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, abrindo os olhos do nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra. E sabemos, ó Deus, que nós, por nós mesmos, não podemos compreender as verdades espirituais, a não ser que sejamos iluminados pelo Espírito Santo. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor, pelo Espírito, venha nos ensinar, venha abrir as nossas mentes para compreendermos a Tua verdade, bem como inclinar os nossos corações para Ti, para crermos e para vivermos de conformidade com o Evangelho. Suplicamos assim, ó Deus, a Tua graça, não somente sobre nós que aqui estamos, mas pedimos também a Tua graça sobre todo o Teu povo, espalhado por toda a terra, dos nossos irmãos, que muitos têm sido vilipendiados, perseguidos e maltratados por causa da fé. Que o Senhor os conserve, que o Senhor, ó Deus, os console, que a Tua paz seja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como mencionei, nós vimos no início, alguns domingos atrás, sobre o início da exposição de Filipenses. Mencionei que é uma epístola muito importante para nós, principalmente nos dias que nós vivemos. Vivemos dias conturbados, tempos difíceis, mas aqui vai retratar sobre tempos difíceis e como viver uma vida de alegria no Senhor. Qual o segredo? Como devemos viver? Vimos também naquela ocasião de como surgiu a igreja em Filipos. Quando o apóstolo Paulo, em sua viagem missionária, ele procurava ir para uma outra região e Deus o conduziu para ir a essa localidade, para pregar o Evangelho. Como tudo começou? Pessoas que de fato estavam buscando a Deus, como Lídia, estava lá no local de oração, orando ao Senhor, e Paulo pregando, e Deus abrindo o entendimento dela para que ela compreendesse essas verdades. Alguém que ela de fato buscava, ela estava orando num lugar de oração. Vemos também o conflito espiritual quando, naquela ocasião, uma jovem possessa de espírito adivinhador, adivinhava e saía atrás do apóstolo Paulo, falando, esse é o servo do Deus vivo, mas, na verdade, parecendo que estava até promovendo o Evangelho e promovendo o apóstolo Paulo. Na verdade, não somente era um espírito de adivinhação, mas era um espírito de engano, para que fossem conduzidos a entender ou perceber ou achar que eles eram enviados das divindades pagãs, o Deus Zeus, o Deus Altíssimo para eles.
E depois nós vemos alguém que definitivamente não estava buscando a Deus. Não, era o carcereiro lá de Filipos, quando aquele homem estava, agora, o apóstolo Paulo tinha sido preso, açoitado e jogado lá na masmorra, e à meia-noite, inclusive, estava lá cantando e louvando ao Senhor, quando há um terremoto, e então, por julgar que os prisioneiros haviam fugido, o carcereiro quis se matar, porque todas as punições eram atribuídas ao carcereiro, ele era responsável pela guarda, então a punição viria sobre ele, então ele procura se matar, e Paulo diz, não faça isso, estamos todos aqui. E um homem que, portanto, não buscava Deus, mas foi salvo de uma forma graciosa, miraculosa, pela bondade e misericórdia do Senhor Deus. E assim começa o trabalho ali na cidade de Filipos. E agora, 10 anos já haviam se passado, quando o apóstolo Paulo havia passado por ali, e ele escreve agora de uma prisão, novamente, ele tinha sido preso em Filipos, e de uma prisão ele está escrevendo esta carta, esta epístola aos Filipenses. Podemos aprender muito. É uma carta que diferencia um pouco da característica das cartas do apóstolo Paulo, porque nas cartas do apóstolo Paulo, geralmente ele começa falando sobre teologia. Ele dá todo embasamento teológico, doutrinário, teórico, por assim dizer, e depois ele passa a falar sobre a prática, o que se espera que o cristão haja, como ele deve viver à luz do ensino teológico. Filipenses é uma carta que vai falar mais de prática. Ele já começa falando de uma perspectiva prática, como devemos viver, como deve ser o nosso viver neste mundo aqui. Mas nem por isso deixa de ser teológica, porque está embasado, fundamentado todas as suas práticas em doutrinas, como devemos viver. Portanto, está mesclado doutrina e prática. E na verdade, meus irmãos, é assim a vida do cristão. Nossa vida deve ser pautada no Evangelho. Não devemos fazer uma dicotomia. Bom, teoria, isso aqui é teologia. Minha vida é minha vida. Não. A nossa doutrina, ela deve ser percebida na nossa vida, no nosso dia a dia. O como nós cremos, como nós entendemos, como a Bíblia revela. Nós devemos, portanto, viver de acordo com a palavra de Deus. Ela deve estar sempre presente. Não deve ser uma coisa divorciada. Conhecimento e vida. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Entendem muito sobre o Evangelho, vivem muito pouco. Falam muito sobre Deus, mas distanciado de Deus. Falam muito sobre as coisas como deveria ser, mas está dissociado. Fala de um Deus soberano, um Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mas vive atemorizado por qualquer coisa, vive angustiado, vive em profundas depressões, como se Deus não existisse. Fala de Deus como Deus que provê e que soberanamente coordena todas as coisas para um propósito glorioso. No entanto, não consegue enxergar no dia a dia esta providência divina, pelo qual muitas vezes começa a murmurar e reclamar: por que Deus? Por que Deus? Portanto, vida cristã, ela é vivida, fundamentada nas verdades das Escrituras Sagradas. Devemos entender isto. Paulo, portanto, está escrevendo uma carta prática, mas é uma carta ao mesmo tempo fundamentada nas verdades que ele já não somente prega, mas ele também vive. Como disse, Paulo está preso, e é a carta aqui conhecida como a carta da alegria. É a carta de que é possível vivermos num mundo mau,
perverso, em circunstâncias completamente adversas, em circunstâncias difíceis, mas sem passando como que altaneiramente por cima dessas circunstâncias. Estamos vivendo num verdadeiro caos, mas ao mesmo tempo tendo a serenidade, clareza de entendimento, de compreensão, alegria no coração, louvor e adoração a Deus e não murmuração. Esta, portanto, se pudermos dar um tema a esta carta, como muitos já dizem, é a carta da alegria, ou instruções de como nos alegrar no Senhor. São as instruções como nos alegrar no Senhor Deus. Mas essa ainda é uma palavra introdutória. Embora tenha lido o verso 1 e o verso 2, não exporei de uma forma mais detalhada esse texto, mas para comentar uma introdução. É uma carta que mostra para nós, antes e acima de tudo, o poder do Evangelho. O que o Evangelho faz? Paulo, ele diz nesta epístola que ele foi perseguidor da igreja. Ele respirava ameaças, tinha um ódio mortal contra os cristãos, até que ele se encontra com Cristo Jesus. Sua vida é radicalmente transformada, mostrando assim o poder do Evangelho. O Evangelho que não é de faz de conta, não é um Evangelho psicológico, mas é o Evangelho que é o verdadeiro poder de Deus para transformar vidas e corações. Pessoas individualmente que estão muitas vezes dominadas pelo ódio, mágoa, raiva, por todas as coisas ruins, e esse é de fato liberto. É a carta, portanto, que mostra o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo é o exemplo disto. Ele vai citar, ele vai dizer o que ele tinha sido em outro tempo, o que ele tinha feito com os seguidores de Cristo. Irmãos, ele fez muita coisa ruim. Se nós pensarmos sobre aqueles cristãos inofensivos, sendo caçados como animais, sendo lançados em prisões, sendo torturados e muitas vezes mortos, pelo consentimento do apóstolo Paulo. Assim como foi quando Estevão foi apedrejado. Ele estava lá, segurando a capa daqueles que apedrejavam Estevão. Devemos lembrar que quando Pedro estava falando, o seu rosto brilhava como de anjo. Era inegável a presença de Deus nele. Mas tomados pelo ódio, apedrejaram até a morte. Ele vê o Senhor ainda em pé. Paulo ali consentindo com isso. Depois sendo um grande perseguidor, encerrando pessoas, tanto homens, mulheres, crianças, jovens, na prisão. Pessoas inofensivas, que haviam feito de mal, crido em Cristo, como Senhor, como Salvador, como Redentor, como o Messias prometido. Essa era a razão de tanto ódio. Até o dia, não somente isso, e fazendo o mal mesmo, até o dia que ele encontra Cristo. É o poder do Evangelho. Mas também, esse Evangelho é o poder na vida da comunidade. Vemos ali aquele carcereiro que simboliza todo o Império Romano, daqueles que são perseguidores, truculentos, violentos, e ele é também salvo pelo poder do Evangelho. O mesmo Evangelho mudou aquela vida. Como posso ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E como esse Evangelho, ele é extensivo, é para ele, é para sua família, é para a comunidade. E como esse Evangelho tem demonstrado a sua eficácia ao longo da história da igreja. Quantas comunidades em avivamentos que ocorreram,
como Deus mudou radicalmente a comunidade, a sociedade. Qual é a diferença da França, que houve a Revolução Francesa, e que no mesmo período todas as situações econômicas, políticas, sociais, muito parecidos na Grã-Bretanha, na Inglaterra, que também levariam aquele desfecho, como aconteceu a Revolução Francesa. Foi cabeça sendo cortada por todo quanto é lado. Até aquele que inventou a guilhotina, o Guilhom, também foi guilhotinado. E outros que estavam ali fazendo revolução, também era gente matando gente. Foi uma coisa terrível. Hoje estudamos em história a queda da Bastilha e outras coisas. Os irmãos podem perceber. Mas por que isso não aconteceu na Inglaterra? E é interessante que mesmo historiadores que não são cristãos, eles dizem, o que fez com que não acontecesse a mesma coisa na Inglaterra foi um movimento religioso, que nós chamamos hoje de avivamento. Houve algo que aconteceu lá. A sociedade foi transformada. Comunidades que estavam envolvidas, enlameadas no pecado. Como este evangelho chegou e pessoas, comunidades foram transformadas por esse evangelho. Pessoas que não queriam saber nada, homens brutos, foram alcançados, se tornaram dóceis. Homens que não queriam saber de verdade, depois eles disseram, quero aprender a ler, para que eu possa ler a palavra de Deus. O evangelho mudando. E se nós formos perceber ao longo da história, muitos lugares que houve avivamentos, é a manifestação do poder de Deus mudando sociedades, mudando radicalmente. Portanto, o evangelho é o poder de Deus, não só individualmente, não só vale para mim, mas vale para mim e para minha família, mas vale para a sociedade que eu estou. Se eu não creio que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, eu estou caminhando pelo caminho da incredulidade. Se eu acho que Deus não pode mudar a situação do Brasil, o que me diferencia do incrédulo? Se eu acho que Deus não pode transformar essa nação, se Ele não pode mudar a vida de fulano de tal, ciclano, que está tão longe de Deus, que só sabe pecar, tem doutorado em pecado, se acho que Deus não pode mudá-lo, o que me diferencia do ateu, do incrédulo? Nós precisamos, de fato, crer neste evangelho. O evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Nosso mundo está em convulsão. Nós percebemos isso. E se faz muitas conferências, como resolver o problema mundial. E se pensa do ponto de vista político, se procura nas pautas políticas, mas se acontecer isso, se mudar o governo, se mudar o presidente, se mudar não sei o que lá, se for assim, e ficamos então pensando de que as coisas podem ser arrumadas e a sociedade pode ser mais harmoniosa, justa, próspera e coisas dessa natureza. E eu mesmo ter paz via política, ou via homens que detêm o poder, como homens pecadores e vendidos muitas vezes ao pecado, podem mudar a sociedade? Não podem. Mas como se procura isto? Outros acham que o problema é econômico. Dê pão para todo mundo, dê que tenha renda, será uma sociedade perfeita. Algumas pessoas dizem que a educação é a solução, pois nos países evoluídos há muitos bandidos muito bem educados nas prisões por terem cometido graves crimes. E se a educação fosse um antídoto contra a corrupção,
e contra o pecado, contra as maldades, perversidades, nós veríamos na casta mais alta, nas elites econômicas do país, homens santos, homens corretos, homens que não fazem negociatas, não se corrompem, homens que são educados, têm o seu curso de nem vou falar bacharel, tem seu mestrado, doutorado, suas especializações, pós-doutorado. Mas vemos homens desta natureza, tão educados, fazendo coisas abomináveis, de perversidades e outras coisas mais. Portanto, aqueles que acham que na pauta da educação se resolverá o problema mundial. Vamos resolver o problema da educação para todo mundo. Isso não é uma verdade. Como já demonstrei, muitos dos que detêm grandes conhecimentos, é só ver a vida que vivem, as corrupções, as negociatas, as tramóias e coisas do gênero. Outros, então, se passam por uma questão social. Vamos resolver problemas sociais. E aí, pronto, a nossa sociedade, vamos ali e não tendo pobreza, ajudando. Meus irmãos, o problema não é dar pão para o faminto. O problema não é tirar o favelado da favela. O problema é tirar a favela do coração daquele que está na favela. Estudei em João Pessoa e lá tinha um lugar chamado Beira Rio. Beira Rio, já sabe, né? Beira Rio. Todo ano dava problema de enchente e aí acontecia tragédias. Sempre, todo ano, fui lá ajudar, inclusive, aquela comunidade. E pessoas morriam, inclusive. Deslizamento de terra e outras coisas. A prefeitura fez um grande esforço, construiu um bairro, tirou todas as pessoas dali e levou-os para esse lugar seguro. O que foi feito? Eles venderam lá para voltar no Beira Rio. Tira-se o favelado da favela, mas o problema não é isto. O problema está muito mais profundo, entranhado na alma. E só o Evangelho, que é o poder de Deus, pode transformar num aspecto multifatorial toda a sociedade. Nós vemos neste mundo que está em convulsão a falta de paz. As pessoas querem paz, querem sossego e muitas vezes não conseguem, principalmente quando ligam a televisão e só vê tragédias e mais tragédias e a sua alma se angustia. Vê a animosidade, vê aí todos os dias notícias sobre assaltos, sobre violência, sobre assassinatos, sobre furtos de celular, furto de qualquer outra coisa. Vemos as rivalidades, até por causa de time, e um mata o outro. Tenha coragem de pegar uma barra de ferro e dar em alguém ali. Um mundo de problemas, cheio de calamidades. Essa é a condição do nosso mundo. Se nós olhamos os jornais de hoje, só calamidade. Havia um jornal lá em Curitiba, acho que em todas as cidades sempre existem esses tipos, que se dizia, se você torcer, só sai sangue. Tal é a situação, mas essa é a realidade. E o que fazer? Senta-se, do ponto de vista político, econômico, social, educacional, tantas coisas têm sido propostas, mas nada tem mostrado eficácia. O Evangelho diz, só há um modo de produzir uma sociedade harmoniosa. Só há um modo. E esse Evangelho diz, só o Evangelho. O Evangelho fala sobre si mesmo, dizendo, é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, para a mudança, para a
transformação de uma sociedade. E no sentido individual, pode-se dar o testemunho. Por que o cristianismo ainda está presente? É o testemunho de quantas pessoas foram transformadas. E disseram, eu era assim, mas o Evangelho me alcançou. Agora estou completamente diferente. Quantos homens adúlteros deixaram a sua vida de adultério, de infidelidade e se arrumaram? Quantas pessoas que não trabalhavam, antes roubavam, agora trabalham e ainda têm com que acudir ao necessitado? Quantas pessoas, portanto, foram transformados por esse Evangelho? Coletivamente também, homens, mulheres, jovens, adultos, todos. O Evangelho pode fazer isso. O tema então poderia ser como triunfar sobre as circunstâncias e como podemos viver felizes e harmoniosamente juntos. Como triunfar sobre as circunstâncias. Como superar o caos, como superar essa convulsão social no mundo em que nós vivemos e ainda assim sermos felizes e vivemos juntos, harmoniosos. Paulo, lembrando, está na prisão, está preso aqui. Ao escrever essa epístola, ele não está num lugar paradisíaco, tranquilo, falando, olha, sejam felizes. Não, é a carta da alegria, e quando ele escreve a carta da alegria, ele está preso. Está preso numa masmorra, está preso, e ele vê nisto, inclusive, a providência de Deus. Porque o apóstolo Paulo, nesses 2 anos que ficou preso, escreveu várias cartas às igrejas. Por meio desse período que ele passou, ele continua a pregar, ele continua a falar. O Evangelho ainda é anunciado na boca do apóstolo Paulo, por meio das epístolas dele. Portanto, hoje nós podemos dizer, que coisa terrível. Um dos livros mais lidos, clássico evangélico, sobre o peregrino de John Bunyan. Ele escreveu quando ele estava na prisão em Bedford, passou 14 anos preso por causa do Evangelho. Escreveu um dos livros mais lidos. Charles Spurgeon, só esse livro leu mais de 200 vezes e se inspirou muito na teologia reformada de John Bunyan, embora escrevendo ali em forma de alegoria, mas como foi tão abençoado por isto. Muitas vezes alguém só vê a prisão, mas não consegue perceber a provisão divina. Muitas pessoas se murmuram e lamentam pelas suas circunstâncias, mas outros percebem, é a vontade de Deus. Eu me alegrarei na vontade do Senhor. Eu sei que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Portanto, eu vou me alegrar. Mesmo que no curral não haja gado. Mesmo que as circunstâncias pareçam tão adversas. Ainda assim, me alegrarei no Deus da minha salvação, como diz o profeta Abacuque. Paulo está na prisão, mas escreve uma carta, que é um verdadeiro tratado do triunfo sobre as circunstâncias, mas também sobre si mesmo. Sobre si mesmo. O que é mais fácil? Agradecer ou murmurar? Os irmãos sabem. É muito mais fácil murmurar. O que é mais fácil? Perdoar ou odiar ao seu agressor? Alguma pessoa que não chegou a ser abusada, mas foi detida por homens maus. Não me diga que eu tenho que perdoar. Porque é muito mais fácil. É o caminho lógico. É o caminho da vingança.
é o caminho da mágoa, é o caminho da raiva. Isso é óbvio. E que consome, e que domina, e que escraviza, e que o mantém na prisão. Uma prisão sem grades, mas uma prisão de si mesmo. Mas o Evangelho pode fazer algo diferente. Portanto, é um tratado do triunfo sobre as circunstâncias, mas é um tratado do triunfo sobre si mesmo. Ele venceu. Tiago, percebam, capítulo 4, verso 1, nos diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde que procedem essas contendas, guerras, disputas? De nós mesmos, do nosso interior. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 15, ele vai nos dizer, verso 18 e o verso 19, diz: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Disso é que procede do coração do homem. Quantas pessoas estão escravizadas por isto e não conseguem triunfar? É dominada por tais coisas terríveis que brotam do seu próprio coração. O Evangelho é um tratado do triunfo contra o pecado, contra as circunstâncias, contra o diabo, contra si mesmo. Afinal de contas, meus irmãos, quem não está bem consigo mesmo, não pode estar bem com os outros. Se meu coração é dominado, como é que a boca fala do que o coração está cheio? Se eu estou aprisionado por tais coisas, como vai ser o meu relacionamento com as pessoas? As pessoas são cordatas, são muito educadas, até que você pise no calo dela. Aí você vai ver o que ela é. A não ser que ela tenha sido liberta de si mesma. E só o Evangelho pode mudar. Ela continuará sendo dominada por espíritos de prostituição, maldade, essas coisas todas, a não ser que o Evangelho mude. Nós não temos forças por nós mesmos. Não é, portanto, através da política, ser educado, vai ser uma pessoa formada, mas cujo coração ainda é mau. O segredo é estar bem com Deus. O segredo é estar com Deus. O segredo é viver com Deus, é ter Deus no seu coração. É o Evangelho. Pois digo, mais cedo ou mais tarde, somos lançados em prisões. Todos nós. A prisão pode ser um acidente, onde a pessoa fica ali, agora paraplégica, tetraplégica, pode ser alguma coisa dessa natureza, e agora, como nunca esteve com Deus, ele passa o dia mais a Deus. Por que Deus? Nunca quis Deus, mas agora destila todo o seu ódio contra Deus. Pode ser uma doença, uma aflição, todos nós somos lançados. Pode ser uma tristeza, pode ser uma perda. Gente que perde até o pet, e aí fica
em desespero de alma. Mas quantos perdem um ente querido? Todos nós somos lançados em prisões. Percebam, Paulo está em prisão. Qual é a reação dele? Portanto, é imperioso saber, antes de chegar a essa condição, coloco aqui entre aspas, de prisão, o segredo de como vencer tal prova e como podemos estar alegres no Senhor, apesar das circunstâncias. Mas também, uma outra razão para considerarmos esta epístola, não somente é de sabermos e aprendermos como vivemos altaneiramente, apesar das lutas, dificuldades de um mundo em convulsão, sabemos viver num outro nível, não dominado por isto e não dominado por nós mesmos, não dominado pela nossa carne. Mas uma outra razão que o apóstolo Paulo coloca em Filipenses é ser livre, não somente da prisão, ser alegre no sofrimento, mas também ser salvo para servir. Deus nos chama para servir. Ser salvo para agir, como nos diz lá Filipenses 2:15, esse texto. Quando ele nos diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Fomos salvos para vivermos uma vida diferente, mas também fomos salvos para sermos diferentes. Em que contexto? No mundo de tanta convulsão, sendo irrepreensíveis, numa geração pervertida e corrupta, uma geração má, perversa, cheia das coisas que nós vemos nos nossos dias. Portanto, fomos salvos para servir, fomos salvos para agir, para sermos luz deste mundo, ser luz do mundo, sal da terra, sermos agentes transformadores, abençoadores, e só poderemos ser isto se formos alcançados pelo Evangelho, que é o poder de Deus. Porque como você vai fazer se teu inimigo te der um tapa na face direita? Você poderá dar a outra face? Se ele te obrigar a andar 1 milha, você vai andar 2? E eu digo, não, a não ser que o Evangelho tenha mudado o teu coração. Porque a nossa política é olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Me enganou? Nunca mais. Consulte o seu coração, vê se não é assim. Somos assim. Mas o Evangelho pode fazer com que você seja radicalmente, assim como é radical a diferença entre luz e trevas, assim também é o cristão neste mundo. Que o Senhor Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, nos abençoe. Que ao estarmos definitivamente expondo o texto e avançando linha após linha, versículo após versículo, o Senhor Deus nos venha conceder esta graça de vivermos uma vida diferente num mundo mau e perverso. Amém?